E aí galera, beleza? Mais uma aula aqui para vocês. Essa é direcionada ao público, né, a molecada aí do primeiro ano da Copec. E nós vamos falar um pouco sobre o contexto da história antiga e exclusivamente não, a parte específica será sobre a Fenícia. Será uma aula curta, né? E eu vou passar uma atividade logo após essa aula para vocês. Beleza? Lembrando que o terceiro ano pode também, o segundo, quem quiser ver a aula, fique à vontade. Vambora. Então, moçada, para começar, vamos relembrar a questão de que a história antiga começa quando é inventada a escrita. Né? A escrita é inventada, e isso é o marco que é escolhido depois, muito depois, para simbolizar o início da Idade Antiga, da história antiga. Em alguns livros vai ser mais ou menos 5.000 a.C., né? 4.000, 4.500, 3.500, isso aí varia muito. A questão é, essa invenção da escrita, ela marca o início da Idade Antiga. Essa Idade Antiga vai até a queda do Império Romano do Ocidente, em 400, esqueci, 73? 476, esqueci, mas você dá uma conferida aí, que é a queda do Império Romano do Ocidente, certo? Eu acho que é 476, né? Isso aí já é depois de Cristo. Uma parte importante é que essa história antiga está dividida em dois períodos. Um período chamado Antiguidade Oriental e o outro chamado Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental é justamente o Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia, a Pérsia, os hebreus, a China, os hindus também. Agora, os indianos, né? A gente precisa ver o seguinte, no nosso livro a gente tem algum roteiro, algumas civilizações não estão nele. A Antiguidade Clássica, ela é separada para Grécia e Roma. Já discutimos isso em sala, não vou aqui me ater. Beleza? Então é o seguinte, dentro dessa antiguidade oriental, que vocês apresentaram o trabalho sobre o Egito, sobre Mesopotâmia, íamos apresentar o trabalho sobre os hebreus, aí veio o coronavírus, tomou todo o espaço, e aí a gente está nessa quarentena, por isso estou aqui gravando a aula, né? Sem meus braços, sem meus pincéis são meus braços, e eu não estou quase conseguindo essa aula. Então, galera, é o seguinte, vamos fazer o foco aí na Fenícia. Olha, no final eu vou falar um verso que vocês vão ter que relacionar esse verso com as características da Fenícia, beleza? Essa é uma das atividades. Então a questão é a seguinte, primeiro a Fenícia está ali mais ou menos 2000, 1800 a.C. Ela é o atual Líbano, né, uma região seca. O que mais me atrai na Fenícia é que, se você for estudar Egito, Mesopotâmia, eles estão brigando o tempo inteiro em torno do rio Nilo, do rio Tigre, do rio Eufrates. Não são civilizações, são civilizações hidráulicas, né? A Fenícia, ela tinha pouquíssimos recursos com relação a rios, era muito mais desértico. Né? Então o que eu gosto, o que eu acho mais interessante na Fenícia é que é uma população, uma sociedade, uma civilização que se desenvolveu com sérias dificuldades, né? E ela pegou o que era dificuldade e transformou em direção, em objetivo, em meta. Isso eles foram fantásticos. Para vocês entenderem, eles foram uma talassocracia, governo dos mares, já que não tinha rios em grande quantidade, já que era região desértica, beleza, então vamos para os mares, né? E os fenícios, muito lá atrás, né, em 1500 a.C., 1000 a.C., já dominava aquele mar Mediterrâneo, teria feito várias colônias ao longo do mar Mediterrâneo, chegando no norte da África, chegando até na Espanha. Meu Deus, isso para a época é incrível. E essa talassocracia também tem uma outra característica do sistema governamental deles, que era também as cidades-estados. Eles não tinham um governo centralizado, eles eram formados por cidades-estado. Então, os fenícios, eles têm muito em comum com os gregos, né? Inclusive, se você for olhar o alfabeto grego, eles parecem muito com o fenício. Mas, enfim, vamos passo a passo.
os fenícios e os gregos têm essas semelhanças, a questão do alfabeto, a questão de serem talassocracia, de terem cidades-estados, de viverem em regiões que o relevo não ajuda muito, né? Mas vamos lá. Os fenícios, ele tem ali na cidade de Tiro, de Biblos, né, de Sidon. Essas são as principais cidades. Acho que quando você vai, se alguém aqui lê a Bíblia, vai encontrar o nome dessas cidades na Bíblia, né? Tem uma ligação com os hebreus. Então, uma questão simples. Os fenícios, eles desenvolveram uma talassocracia, eles eram uma cidade-estado, e eles tiveram uma questão interessante, que foi esse desenvolvimento das embarcações, graças a uma madeira chamada cedro. Mas não só essa madeira chamada cedro, eles também descobriram um material chamado piche, e eles começaram a criar um sistema de impermeabilidade que ninguém tinha. Então os barcos fenícios eram os mais né, de todos os tempos. Era mais ou menos assim, eram naves espaciais para sua época. Então os fenícios, eles desenvolveram essas qualidades, se lançaram ao mar e se transformaram numa sociedade, numa civilização muito voltada para o comércio. Se os sumérios lá atrás desenvolveram a primeira escrita, né, uma escrita mais pictográfica, os egípcios também tiveram a sua escrita, que também era voltada para essa área, os fenícios fizeram um grande favor para a gente, que foi criar o alfabeto fonético. Isso é muito legal. Em vez de você ficar fazendo desenhozinho de letras, de símbolos e tal, você criou as letras, né, que trazem os sons, facilita bastante, né? Mais um ponto com os gregos é que os gregos, eles pegaram esse alfabeto fonético e criaram uma coisa importantíssima, que são as vogais, né? O alfabeto fonético fenício era focado nas consoantes. Então esses fenícios, ele tem essas características que eu citei para vocês aqui, né? De comércio, desenvolvimento marítimo, né? De talassocracia, no caso, de cidade-estado e não governo centralizado. E eu gostaria que vocês respondessem duas coisas sobre os fenícios. Primeiro, fizessem uma comparação sobre os persas, que a gente trabalhou em sala de aula. E, segundo, eu vou recitar aqui um texto, um fragmento de uma música dos Engenheiros do Havaí, e vocês vão relacionar este fragmento com a civilização fenícia. Beleza? O fragmento é o seguinte: as aranhas não tecem suas teias por loucura ou por paixão. Se o sangue ainda corre nas veias, é por pura falta de opção. Então eu gostaria que vocês pegassem esse trecho e relacionassem com os fenícios. Para isso, façam uma leitura. Esta aula aqui é feita para orientar vocês e não para saciar vocês como na sala de aula. Valeu, galera. Obrigado. Assina a nossa assistente aqui, Liz Morena. E vamos botando para quebrar nesse período de quarentena. Valeu.